13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas em nome da organização. O ministro Luiz Fux precisou cancelar a fala que ele teria aqui no Congresso, em função de agenda, e a mesa que estava programada para a sala 611 foi deslocada para o auditório. Dito isso, muito obrigado pela presença de todos. Estamos animados e surpresos com a lotação da casa. Temos aqui o Cauã Taborda, do YouTube, Maíra Carvalho, Facebook, Gustavo Poloni, do Twitter, para a gente conversar um pouco sobre ferramentas para aumentar o alcance nas redes sociais. Meu nome é Moreno Osório, eu sou jornalista, professor de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do Farol Jornalismo. Eu vou moderar a nossa conversa aqui. A nossa ideia é justamente também pelo pequeno atraso que a gente já tem, fazer curtas apresentações, em cada um deles vai apresentar um material para a gente aqui, em torno de 10 minutos, justamente para que a gente tenha mais tempo para a discussão, e eu imagino que a discussão vai ser interessante, e a gente comentava isso antes, justamente para fazer uma nossa fala curta, a fala deles curta aqui, para a gente ter mais tempo para conversar. Certo? Acho que, sem perder muito tempo, eu vou passar a palavra para Maíra Carvalho. Acho que a Maíra pode ir tomando sua posição. A Maíra é jornalista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, é especialista em gestão de projetos e em gestão estratégica. Ela tem 20 anos de redação, passou por Band, Terra, Grupo RBS, lá no sul do Brasil, Grupo Globo, e desde o começo de 2017 ela é gerente de parcerias de mídia no Facebook. Então, Maíra, por favor. Eu vou repetir as desculpas do Moreno. Eu sei que todo mundo esperava o Fux e o que vocês têm são a gente. De antemão, desculpa. Eu vou ser extremamente direta no ponto. O Moreno tinha me pedido uma apresentação de, no máximo, 10 minutos. Minha ideia é conseguir dar um overview de algumas ferramentas que a gente acredita que podem ser importantes para impulsionamento, para a entrega de conteúdo em redes sociais. Eu vou entrar direto no assunto. Não está passando. Agora sim. Eu vou entrar direto no assunto, que é o principal assunto quando a gente fala de distribuição dentro do Facebook. No início do ano, a gente teve uma mudança do algoritmo. Então, eu acho que é sempre bacana a gente poder passar um pouco sobre como o Newsfeed funciona, para que a gente possa ajudar vocês a pensarem em estratégias na distribuição desses conteúdos dentro da plataforma. Então, entrando... Então, entrando um pouco... O que, de fato, como funciona, quais são os sinais que a gente tem dentro da plataforma. Então, o algoritmo do Newsfeed, ele usa basicamente 4 sinais. Então, 4 sinais que ajudam a gente entregar o conteúdo com uma experiência personalizada para cada uma das pessoas. Então, cada Newsfeed é uma experiência única para cada pessoa. Então, ainda que eu tenha uma irmã gêmea, que ela estude no mesmo colégio que eu, ou na mesma faculdade que eu, que torça pelo mesmo time, que tenha os mesmos amigos, ainda assim eu teria uma experiência diferente da dela, porque a gente vai reagir de maneiras diferentes a esses conteúdos. Então, o primeiro item, o primeiro sinal que a gente leva em consideração é o inventário, ou seja, o potencial total de histórias que essa pessoa poderia ver no seu feed. O que a gente entende como histórias? São os posts de amigos, os posts de família, posts de páginas, posts de publishers. Então, é 100% desse potencial de conteúdo que ela poderia ver. O segundo são os sinais. Quem publicou essa história, quando essa história foi publicada, se eu, em geral, reajo com essa história, é de um amigo, é de alguém da minha família, é de um publisher que, em geral, eu reajo. Então, esse é o segundo, são os sinais. O terceiro são as previsões, ou seja, quão provável é que eu interaja com isso, com esse tipo de conteúdo ou com esse tipo de história. Eu, em geral, interajo com as histórias desse meu amigo,
com as histórias desse publisher. Eu, em geral, interajo com os tipos de conteúdo como fotos, como vídeo. E, a partir disso, a gente tem, então, a pontuação, que a gente chama de índice de relevância. Tudo bem até aqui? Eu vou precisar de feedback, porque, como eu não tenho certeza que vocês vieram para me ver, vocês vieram para ver o Fux, vou pedir que vocês me digam, está tudo bem até aqui? Ah, obrigada, viu? Então, tá. Próximo passo, então, a partir desse índice de relevância, a gente vai ordenar os posts a partir desse score. Então, esse primeiro post vai aparecer primeiro, o de 1.2 vai depois e o de 0.7. Certo? O que a gente sabe? Amigos e família, desde janeiro desse ano, têm um peso maior dentro da entrega de conteúdos. Isso quer dizer que as interações significativas entre pessoas são mais importantes na hora de distribuição. Eu trouxe aqui 3 exemplos, mas eu quero explicar um a um. Tá? Primeiro, o que a gente chama de interação significativa? São interações entre pessoas e, principalmente, interações entre amigos. O que é uma interação significativa? Comentar, curtir, compartilhar e reagir a um determinado post, foto ou conteúdo. Então, isso quer dizer que, se eu tenho um post na página de um publisher, esse post é compartilhado por um amigo meu e eu comento nesse post, esse comentário é uma interação significativa, mais significativa do que se eu tivesse comentado diretamente no post do publisher. Por que isso? Porque quem está, de alguma maneira, impulsionando aquela entrega na minha timeline é um amigo meu, certo? Mas isso não significa que um publisher não possa ter uma interação significativa na sua página. Então, digamos que eu fui lá e comentei num post de um publisher, o meu amigo comenta e eu respondo. Então, a gente estabelece uma conversa nesse post. Isso também é uma interação significativa. E a gente pode também imaginar que eu comentei lá, a página me respondeu e eu respondi também. Ou seja, existe uma conversa. Então, super importante a gente lembrar que a mudança fundamental que a gente teve do início do ano, que foi na mudança do dia 12 de janeiro, é que apenas consumir um conteúdo significativo não significa uma interação relevante o suficiente para o sinal do nosso algoritmo. Ou seja, tão importante quanto consumir o conteúdo é que o usuário compartilhe, comente e participe daquilo, ou seja, estabeleça uma conversa que é o fundamento da rede social, certo? Bom, pensando nisso, voltei para o lugar errado. Pensando nisso, o que a gente recomenda, o que a gente pode indicar como caminhos a serem entendidos por desenvolvimento de estratégias de distribuição de conteúdo. Então, o primeiro deles é incentivar as interações significativas, ou seja, artigos e conteúdos que ajudam a iniciar conversas sobre assuntos relevantes para suas comunidades. Então, a gente sabe que os conteúdos, os vídeos, as matérias, as reportagens que vocês fazem são extremamente relevantes para suas comunidades. Então, esse é, muitas vezes, o ponto inicial da onde partem todas as conversas. O segundo é focar fundamentalmente nessa audiência, falar de temas que repercutem de fato para ela. Vou pegar um exemplo. Digamos que um publisher da região sul, por exemplo, vai tratar de assuntos que são extremamente relevantes para aquela comunidade. Eu sou gaúcha, de Porto Alegre. E lá, em setembro de todos os anos, lá, mais ou menos dia 20, acontece a Semana Farroupilha, que certamente quem mora aqui no sul, na região sudeste, não tem nenhum tipo de conexão com isso. Mas, para aquela audiência, para aquele público, isso é extremamente relevante. Então, falar sobre as coisas que são relevantes para a sua audiência é um primeiro passo para que a gente possa focar nessa distribuição, em estratégia de distribuição que incentive essas interações. Tudo bem até aqui? Vamos entrar, então, nas ferramentas possíveis. Eu dividi de uma maneira mais bem direto ao ponto, depois a gente pode voltar se vocês tiverem perguntas. Primeiro passo, então, entendi quais são as regras de distribuição no newsfeed. Imagina agora como é que eu começo, então, passo a passo. Começo, então, vou descer para executar a minha estratégia. Então, a primeira coisa é a definição dos objetivos das métricas. Quando a gente pensa nas ferramentas disponíveis, a gente tem o famoso Page Insights, que não é exatamente muito querido por todo mundo, porque a gente sabe que tem muitos dados lá. E, muitas vezes, a necessidade de baixar todos esses dados fazem que a análise ou a montagem da estratégia fique um pouco
fica um pouco confusa, né? um pouco difusa. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Um framework, né? um esquema para que a gente possa pensar no que eu espero ter na minha estratégia de rede social, como eu poderia utilizar, então, essa ferramenta para estabelecer, seja o objetivo que eu tenho ou a métrica que eu deveria seguir. Então, vou pegar o exemplo ali. O primeiro exemplo é, eu quero levar mais cliques, quero ter mais tráfego de referência para o meu site. Então, o meu indicador vai ser cliques no nível da minha página ou do meu domínio, vocês têm essa informação lá no Page Insights. E o segundo, eu posso, se eu quiser ter um indicador de qualidade de conteúdo, eu vou fazer cliques por pessoas alcançadas, certo? Se vocês quiserem tirar uma foto desse slide, acho que é um bom exemplo. Eu não vou passar por todos, tá? Porque a minha ideia é só que a gente entenda um pouco do overview de ferramentas. Tá? Então, primeira ferramenta, Page Insights, onde a gente estabelece um objetivo, ou seja, o que eu quero, defino o meu indicador de performance e posso também definir um indicador de qualidade, certo? Aquela hora do feedback, beleza? Obrigado. Próximo. Então, beleza. Eu fui lá, defini quais são os meus objetivos, vou definir quais são os meus indicadores e vou agora então definir quem são os concorrentes que eu quero olhar e como eu posso monitorar essa performance. Outra ferramenta que eu quero citar para vocês aqui é o CrowdTangle. Quem aqui já ouviu falar dessa ferramenta? Adorei! Muito obrigada. Então, para os que ainda não ouviram, quiserem saber mais, a gente tem uma sessão mais, a outra está acontecendo agora. O CrowdTangle é uma ferramenta de descoberta de histórias em redes sociais, também para monitorar e comparar páginas. É uma ferramenta que o Facebook comprou no início do ano passado e vem oferecendo para a nossa comunidade de notícias desde então. E esse caso que eu trouxe para vocês é um caso do Bild. O Bild é um publisher alemão que tem a sua página principal, mas também possui as diversas propriedades locais. E o que o Bild fez? O Bild monitorou, através dessa ferramenta que a gente tem, aí o que a gente está olhando é o Live Display, monitorou quais eram os conteúdos que tinham mais engajamento, ou seja, um engajamento acima da média das páginas. Um conceito que a gente usa de overperforming, ou seja, o meu conteúdo vai acima, está melhor do que ele costuma estar, ou seja, é aquele meu conteúdo que vai muito bem. Então, a partir do entendimento desses conteúdos das suas páginas locais, eles entendiam e decidiam quais eram os conteúdos que deveriam ser divulgados, por exemplo, na página principal do Bild. E aí, um dos desafios que eu acredito que talvez todas as redações tenham, pelo menos quando eu estava sentada numa cadeira dentro de uma redação, cuidando de mídias sociais, esse era um desafio, tão importante quanto fazer mais, é deixar de fazer, para que sobre espaço para a gente faça melhor, né? Então, esse é um excelente jeito para descobrir o que a gente deveria fazer mais, ou seja, que está indo muito bem para a gente, e que a gente deveria de fazer o que está indo não tão bem assim, ou seja, underperforming. E super interessante sobre essa ferramenta, eu consigo olhar as minhas propriedades, mas eu consigo ver também os mesmos dados da minha concorrência. Então, por isso a importância de dizer quem são os concorrentes que eu entendo que estão indo muito bem. E, às vezes, não é exatamente a mesma rádio da minha cidade, mas é um publisher digital que, dentro da rede social, faz o papel que eu também faço. Então, eu consigo estabelecer aí um set de competidores, entender como eles estão indo bem, entender o que eles fazem bem e o que eu poderia fazer também. Certo? Próxima ferramenta, também o CrowdTangle. E aqui, uma das perguntas que eu mais ouço quando alguém me procura querendo entender o que poderia ser feito para otimizar o alcance ou a distribuição dos seus conteúdos, quanto eu deveria postar? Primeira pergunta, quanto eu deveria postar? Quem tem essa dúvida? Que tipo de conteúdo eu deveria postar? Essa é outra pergunta também que a gente ouve bastante. E a resposta não tem uma regra clara. Porque, assim como cada usuário tem a sua própria experiência de newsfeed, cada publisher tem uma voz muito própria dentro da plataforma, uma audiência muito própria e conteúdos que têm características suas. Então, publishers, às vezes, que estão no mesmo segmento, têm resultados muito diferentes, seja porque sua audiência reage de uma maneira diferente, seja porque a voz do seu conteúdo é diferente. Então, como é que a gente consegue descobrir isso, então? A ferramenta essa que eu estou mostrando para vocês, o CrowdTangle, essa é a seção chamada Intelligence, permite que vocês olhem por tipo de conteúdo qual é a taxa de interação, que é diferente da quantidade de interação. Ou seja, eu sei que a minha taxa de interação por vídeo... Já estou terminando, chefe.
a minha taxa de interação por vídeo pode ser maior, por exemplo, do que a minha taxa de interação por links. Para o meu objetivo de negócio, talvez trazer tráfego para o meu site, vídeo não fizesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, para que eu possa ter uma melhor distribuição da minha página, talvez manter uma quantidade de vídeos, ou uma quantidade de lives, ou de outros tipos de conteúdo, possa me ajudar com essa distribuição. Esse caso, especificamente, que eu trouxe para vocês, é um caso do Brut, um publisher francês. Eu vou deixar os links para vocês daqui a pouco, que fizeram exatamente isso. Eles são super focados em vídeo, mas entenderam que existiam outros tipos de conteúdo que poderiam compor essa estratégia digital para eles. Então, fomos lá, definimos quem são os nossos competidores, definimos qual é o nosso objetivo de negócio, e agora a gente vai fazer, então, vamos testar algumas hipóteses. Tá? Então, eu sei que hoje eu publico uma imagem por dia, isso aqui é um exemplo. Eu decidi que se eu publicar uma imagem por dia e um vídeo, eu vou conseguir melhorar a minha distribuição. Teste AB, super importante. Primeira recomendação, façam um por vez, para que vocês possam entender o que, de fato, está mudando a estratégia de vocês. Segunda coisa, considerem nesse teste AB que vocês, de fato, definiram a hipótese, de fato, definiram quais são as métricas de sucesso que vocês esperam. E, por último, planifiquem isso, sistematizem, para que vocês possam comparar com outros testes. Certo? Bom, deixa eu correr, senão o Moreno me mata ali. Resumindo, primeiro, incentive interações significativas, ou seja, incentive a conversa entre as pessoas. Se engajem a sua audiência. A gente tem ouvido muito aqui no... Eu estava numa sessão anterior com alguns diretores de redação, todos falando muito sobre a importância do engajamento dos usuários com os conteúdos, não só com o volume. Então, no momento que eu tenho pessoas mais leais que se conectam com os seus conteúdos de uma maneira mais significativa, mais profunda, vocês também podem impulsionar a qualidade da navegação desses usuários. Defina os objetivos e as métricas que vocês querem. Defina os concorrentes e monitore a performance. Então, a sugestão do CrowdTangle, né, como ferramenta. Não precisa ser o CrowdTangle, essa ferramenta que a gente está comentando aqui, mas talvez vocês tenham as próprias ferramentas de vocês, onde vocês entendem o que funciona, o que não funciona, e principalmente o que funciona para a concorrência de vocês. Defina os concorrentes e monitore as performance e os exemplos de melhores práticas. Então, quais são as ferramentas que eu falei aqui hoje? Moreno, estou acabando. Page Insights, CrowdTangle. Se vocês quiserem tirar uma foto desse slide, esse é bom também. Treinamentos, facebook.com/jornalistas, um pouco sobre isso que eu falei aqui, mais outras coisas tantas. E, por último, melhores práticas. Tem todos esses cases que eu falei para vocês, do Brut, do Build e também do La Gazeta, que é um publisher argentino. Era isso. Obrigada. Muito obrigado, Maíra. Antes de passar a palavra para o Poloni, eu queria só adiantar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica do debate, né, das perguntas. A gente vai recolher as perguntas que vocês, enfim, têm, né, com papeizinhos, né, anotações. Então, as meninas elas estão de camiseta laranja, a equipe de falas, a gente faz aí uma rodada, né, de questões. Certo? Dito isso, passo a palavra para o Gustavo Poloni. Né? O Gustavo Poloni ele é jornalista formado pela PUC, aqui de São Paulo. Tem mais de 15 anos de redação, passou por Terra, Galileu, Infoexame, IG, Veja, né, a IG, né, a Veja Exame, entre outras publicações. Né, e desde o começo do ano, ele é o responsável por parcerias com veículos na América Latina no Twitter. Poloni, por favor. Osório, obrigado pela apresentação. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui nessa mesa. Um prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre Twitter. Aconteceu alguma coisa com a minha apresentação, agora sim, finalmente. Já estava começando a ficar preocupado com ela. Como o Osório falou, eu sou jornalista de formação e de profissão, trabalhei muitos anos em redação e desde o começo do ano ajudo o Twitter a mostrar para veículos e jornalistas como usar melhor a plataforma. Uma coisa que muito jornalista sabe, né? O Twitter é a ferramenta onde as notícias acontecem. Um tempinho atrás, a gente fez uma mudança de posicionamento da plataforma para começar a marcar bem essa coisa de o Twitter é o que está acontecendo no mundo. Aconteceu alguma coisa, normalmente eu sempre fazia isso, antes mesmo de trabalhar no Twitter, eu ia para a plataforma
e buscava ali as palavras-chave, se era um tiroteio nos Estados Unidos, se era um ataque terrorista, se era uma manifestação no Brasil, enfim, qualquer coisa que acontecia, eu ia no Twitter para ver primeiro o que estava acontecendo. E essa é uma coisa que todo jornalista tem muito forte dentro dele. E o que a gente quer é que todo mundo, na verdade, toda a sociedade tenha essa percepção também de que o Twitter é onde as coisas estão acontecendo. Antes de começar a falar sobre melhores práticas para levar o conteúdo de vocês para mais gente, para aumentar a audiência de vocês, eu queria falar um pouquinho para vocês da importância do Twitter para o jornalismo. Esse é um número que a gente gosta muito de passar lá para quem a gente vai conversar. As notícias normalmente chegam 2 vezes mais rápido no Twitter do que em outras plataformas ou em outros veículos também. Enfim, é natural, as pessoas normalmente fazem o que eu faço, então a notícia vai chegar mais rápido para as pessoas no Twitter. E a gente tem uma audiência muito, muito, muito grande com os veículos de notícia, exatamente por conta disso, porque muita gente já sabe que a notícia acontece primeiro na plataforma. Alguns números dessa audiência são 82 bilhões de impressões de tweets que estão relacionados a notícias por mês. É um número brutal, se você pensar na população mundial. A gente tem um outro número que muita gente não conhece, o Caô vai falar muito de YouTube, mas o YouTube também é uma plataforma para se assistir vídeos. A gente tem uma audiência de 1 bilhão e 200 milhões de visualizações por dia em vídeos que são publicados na plataforma. Então, muita gente não tem isso em consideração na hora de divulgar os seus conteúdos. Se você subir nativo no Twitter, ele tem uma boa chance de ter bastante visualização também. Esse outro número que é muito legal, a gente acha que quando alguma coisa está acontecendo, seja o julgamento do presidente Lula, seja a Copa do Mundo, seja a greve de caminhoneiros, etc., a gente tem um número muito grande de pessoas produzindo conteúdo na plataforma. Normalmente, a gente tem 2 vezes mais produção de conteúdo no Twitter do que em outras plataformas. Enfim, porque as pessoas, além de querer de se informarem sobre o que está acontecendo, elas querem também participar da conversa, que é uma característica também muito forte do Twitter. Aqui um pouquinho de números sobre onde se busca notícia nas plataformas, né? E a evolução nos últimos 3 anos. O Twitter, como vocês veem, é o que tem o maior número de pessoas que vão até o Twitter para ver, até as plataformas para ver notícia. A gente se compara um pouquinho com os nossos parceiros que estão aqui, mas enfim, é uma coisa conhecida pelo mercado, etc. O Twitter é o destino de quem está atrás de notícia. Parou. Enfim, agora, falado um pouquinho sobre essa coisa do Twitter, a importância do Twitter para a notícia, eu queria falar um pouquinho de melhores práticas. Não tem uma bala de prata de como fazer... se você fizer isso, aquilo, o seu conteúdo vai chegar para muita gente. Infelizmente, não é assim que funciona, mas eu queria repassar por todas as ferramentas que a gente tem, que vocês podem usar e que vocês podem se aproveitar melhor dela para, de diferentes formas, atingir um público que vocês talvez não atinjam hoje. Ao contrário do Facebook, a gente não tem um algoritmo, a gente tem um pequeno algoritmo, que é uma parte da timeline que, se vocês já repararam, está escrito o que está acontecendo. Não, desculpa, o que você perdeu enquanto não estava aqui, uma coisa nessa linha. Ali é uma curadoria de tweets de pessoas que são relevantes para você. E, enfim, mas se você não gosta daquilo, você vai lá e desliga e está tudo bem. Normalmente, a timeline do Twitter ela vem em ordem cronológica, então ela é muito importante para quem está seguindo a notícia, porque tudo que a pessoa publicar vai aparecer no alto da timeline. Como você segue muitas pessoas, às vezes ela corre muito rápido, mas, enfim, é uma ferramenta que tem essa característica que ela é muito distinta assim, do Twitter. É cronológico e vem de cima para baixo. Então, vou falar um pouquinho das ferramentas, algumas coisas para relembrar. O Twitter mudou muito recentemente, 280 caracteres agora. Não sei se todo mundo se lembra disso na hora de publicar. O legal de 280 caracteres é que, além de mais espaço, você pode também fazer seu tweet de uma forma diferente, uma coisa que não dava espaço antes. Enfim, essa jornalista do Rio Grande do Sul fez essa lista ali da votação do julgamento do presidente Lula. E a gente achou super legal facilmente ela começou a informar qual era o placar e quem eram os ministros votando para cada um dos lados. É um formato diferente, tem mais espaço para isso, então eu incentivo que todo mundo comece a experimentar um pouquinho com outros formatos quando for fazer seu próprio tweet.
uma história que é conhecida de todo mundo, mas que sempre vale recordar, são as hashtags. Escolher a hashtag ideal, que está sendo mais falada durante aquele determinado evento, é super importante. Você precisa tomar alguns cuidados em relação à hashtag, porque, eventualmente, uma hashtag muda durante um evento, então vale muito a pena você sempre prestar atenção no que está rolando em Trending Topic, porque é lá que você vai saber qual a hashtag que está mais sendo falada naquele momento. Live tweeting é o coração do Twitter, então aconteceu alguma coisa importante, você testemunhou alguma coisa importante, você está assistindo alguma coisa importante, uma partida de futebol, o julgamento do Lula, qualquer coisa que seja, você vai começar a tweetar na sequência, um atrás do outro. Você pode fazer depois, eu vou falar sobre threads também, que é uma coisa muito legal. Mas, enfim, live tweeting é super importante. E no caso de um debate político, por exemplo, que a gente vai ter daqui a pouco, começam os debates a partir de agosto, é muito legal para fazer fact-checking, porque você consegue ver o que a pessoa está falando e tweetar em cima disso, enfim, se isso é legal, é verdade ou não. Então, alguns exemplos aqui de live tweeting que são interessantes. Não anda. Bem, a Joana fez uma coisa super legal durante a greve dos caminhoneiros. Ela foi, inclusive, escolhida como a musa dos caminhoneiros durante a greve. E ela usou bastante essa coisa de live tweeting. Ela estava junto dos caminhoneiros, vendo o que estava acontecendo. Então, ela vira e mexe, fazia um live tweeting na plataforma, e que sempre dava muito resultado para ela. Aí tem a coisa de thread, que é um live tweeting que você junta numa linha ali que pode ser uma linha para explicar uma coisa que não caiba em 280 caracteres, pode ser uma linha de raciocínio, pode ser uma descrição de uma coisa que esteja acontecendo ao longo do dia, que também é uma maneira muito legal, porque a pessoa não vê um tweet solto na timeline. Vale lembrar que a timeline do Twitter corre muito rápido se você segue muitas pessoas. Então, fazer uma thread é uma ferramenta muito importante para que a pessoa tenha um contexto sobre aquilo que ela está falando. Então, você entrou numa história, você vai juntando uma na outra. Tem duas formas de fazer isso. Você pode apertar o botãozinho mais, que aparece embaixo do tweet hoje, que é uma mudança recente, ou você pode responder o seu próprio Twitter. Mas a beleza é que vai aparecer um fiozinho do lado da... não está aparecendo aqui? Enfim, aparece um fiozinho que mostra que esse tweet faz parte de uma thread, e a beleza é que, se você retweeta um dos tweets que estão dentro de uma thread, a sua timeline vai receber todos eles, ou seja, tem mais chance de ter mais impressão, de mais alcance, etc. E mais contexto, né? Não fica uma coisa perdida ali dentro da timeline das pessoas. Às vezes isso não funciona. Pô, desculpa, gente, às vezes o botãozinho vai. A importância de usar a imagem. Usar a imagem é muito bom para que as pessoas tenham um maior engajamento na plataforma. Então, se você usa vídeo, tem mais engajamento de que você usa GIF, que tem mais engajamento se você usar foto, enfim. Tem uma regra ali de o que tem mais engajamento. Então, a gente sempre recomenda, se você estiver numa cena, no caso desse repórter da Band News, ele estava na reconstituição do assassinato da Marielle, e ele fez um videozinho, um periscope que ele gravou ali dentro, que já passou, mas enfim, ele fez um videozinho, um periscope, contando o que estava acontecendo naquele momento na reconstituição da Marielle. Moments é uma ferramenta muito legal, é uma das preferidas. A gente, inclusive, tem um time de curadoria dentro do Twitter que fica fazendo curadoria de tweets. Eu não sei se alguém aqui já teve seu tweet escolhido pela equipe de curadoria, mas acontece com alguma frequência. Moments, para quem não sabe, é uma cápsula onde você pode contar uma história através de tweets. Você pode usar tweets que pertençam à sua conta pessoal, sua conta do seu veículo, ou contas de terceiros que estão tweetando sobre aquele assunto. É uma ferramenta muito divertida. Eu costumo dizer que o Moments nada mais é do que um jornalismo bem feito. E a beleza de fazer Moments por um veículo é que, se esse Moment estiver muito bem feito, a equipe de curadoria pode, inclusive, destacar ele de duas formas. Na conta Moments Brasil, que tem, sei lá, 500 mil seguidores hoje, e muitos deles podem não estar seguindo o conteúdo de você, ou seja, vai chegar num público que é um pouco diferente do seu. E a outra coisa é que, se ele for muito bem, se ele tiver um engajamento bom, ele aparece na aba Explorar, dentro do aplicativo Twitter e dentro do navegador.
E ali você atinge basicamente toda a plataforma do Twitter que eventualmente clicar naquele botãozinho. Então, o Moments é uma ferramenta muito legal que nem todo mundo faz. O pessoal do Jornal da CBN faz bastante. O pessoal do Catraca Livre tem feito uns incríveis, fizeram maravilhosos durante a sequência ali depois do desabamento do prédio no centro de São Paulo. O pessoal do History Channel faz uns incríveis também. É uma chance de você contar uma história bem contada. Eu costumo falar que um Moments nada mais é do que um jornalismo bem feito. Assim, você conta uma pequena história dentro de uma história maior e leva a audiência para a sua notícia que está dentro do seu site. Recomendo muito vocês usarem essa ferramenta, que ela é uma das mais legais para aumentar o alcance de vocês dentro da plataforma. Aqui alguns exemplos. Esse é da CBN sobre Lava Jato. E o Poder 360 fez um maravilhoso quando o Lula foi condenado. O que acontece depois disso? Eles explodiram de audiência com esse Moments. E, enfim, a gente tem vários casos de Moments interessantes que são feitos por parceiros. Periscope. No Periscope é a ferramenta ao vivo do Twitter. Ela é muito legal, como no caso da Marielle, para falar sobre alguma coisa que está acontecendo naquele momento, você contar, você dar aquele gosto, aquele cheiro, detalhes do que está acontecendo em algum lugar, de onde você está fazendo uma reportagem. Nesse caso, o pessoal do Roda Viva, que agora sobe o conteúdo deles na plataforma também ao vivo, eles sempre fazem um Periscope antes de começar o Roda Viva com o entrevistado. É muito legal. O cara está se preparando ali para sentar no centro da roda. E o Ricardo ele puxa o celular dele, ele abre e faz um periscope. No caso aqui, o pré-candidato Álvaro Dias, que estava conversando com ele e com as pessoas que seguem o perfil do Roda Viva. Então, também é uma chance de você perguntar alguma coisa para o cara que vai ser entrevistado ao vivo no Roda Viva. Você pode fazer sua pergunta dentro da plataforma, o cara vai estar lendo ali, junto com o Ricardo, e ele pode, inclusive, responder uma pergunta sua. Aqui, Timestamp. Timestamp é uma ferramenta que eu gosto muito também para transmissões ao vivo. O pessoal do BuzzFeed que começou um programa exclusivo na plataforma agora durante a Copa do Mundo, depois dos jogos, hoje não vai ter, infelizmente, mas depois do último jogo do dia na Copa do Mundo, eles começaram um programa chamado Seleção BuzzFeed, que basicamente discute o que rolou de comentários sobre as partidas na plataforma. Enfim, fazer aquela coisa que o BuzzFeed faz também, que são piadas e memes e afins. E eles usam essa ferramenta que chama Timestamps para aumentar a audiência deles. Porque como funciona? Você pode tweetar uma transmissão do Periscope, mas, de novo, se você segue muita gente, a sua timeline vai correr muito rapidamente e essa transmissão eu vou perder. Se eu não der a sorte de entrar no meu Twitter naquela hora, eu vou perder a transmissão do BuzzFeed. O que o Timestamp faz é voltar a transmissão sempre para o começo da timeline. Ou seja, eu vou marcar um ponto importante da transmissão. Então, sei lá, Manu Bahrein fez uma matéria maravilhosa sobre o recado do pessoal da Marcha da Maconha para o Tite antes de começar a Copa. Então, a hora que eu marco isso, eu falo, putz, vejo que o que o pessoal da Marcha da Maconha falou para Manu Bahrein sobre o Tite, eu marco aquilo, quem entrar nessa transmissão vai entrar nesse ponto que eu marquei, e depois ela tem um botãozinho que vai permitir que ela siga na transmissão ao vivo. Então, hoje, 3/4 da audiência dos programas que o BuzzFeed publica na plataforma vem por causa dessa ferramenta que chama Timestamps, porque ela fica voltando a transmissão do programa para o alto da timeline das pessoas. Eu recomendo demais quem faz transmissão ao vivo usar essa ferramenta. O Moreno já está me falando que eu preciso terminar aqui. Deixa eu ver. Esse é um exemplo. Eles estavam discutindo se Queen é maior que Beatles. Enfim, é uma discussão válida, eu acho. E aí as pessoas entravam nesse ponto para ver a resposta ali, o que eles descobriram. Eu não lembro o que foi, eu confesso que eu preferi não saber o resultado, porque eu não sei se eu consigo escolher. Mas, enfim, as pessoas entravam ali e seguiam para a transmissão ao vivo do BuzzFeed dentro da plataforma. Mais um caso, o Lucas do Fresno foi no programa, enfim, o que ele estava falando sobre Copa, pouco interessa, mas, enfim, ele está ali. Eles estão mostrando mais um ponto que eles consideram importante dentro do programa. De novo, Lucas, enfim. E fixar tweet na hora de uma transmissão ao vivo no alto da timeline, que é uma coisa importante para que as pessoas que entrem no seu perfil saibam que tem um conteúdo especial, alguma coisa que vocês fizeram que é diferente, que é diferenciado. Recentemente, o pessoal do All Sports fez um documentário incrível sobre homofobia na Rússia. E, enfim, toda essa história era um pouco antes do início da Copa do Mundo, toda a história de que homossexualidade é
é proibida no país, etc. Eles fizeram um documentário maravilhoso sobre a homofobia e eles fizeram moments para contar essa história, que levava no final para o documentário deles na página do UOL, e eles fixaram no alto da página. Aqui é só um exemplo, a gente não pegou o print a tempo, infelizmente, mas aqui é um exemplo de quem vai ganhar algum jogo, Brasil-Suíça, no caso. E, enfim, é uma coisa que pode gerar engajamento ou um conteúdo especial que você tem. Então, fixar um tweet especial de vocês no alto da timeline sempre vai gerar um engajamento maior. E era basicamente isso que eu tinha para falar. O último recado é que se está acontecendo, alguma coisa está acontecendo agora, ela está acontecendo no Twitter. Muito provavelmente não. Esse congresso da Abrage está acontecendo no Twitter. E era esse o meu recado aqui. Queria agradecer a todo mundo pela paciência e pelo... Muito obrigado, Gustavo Poloni. Bom, imediatamente passo a palavra para o Cauã Taborda, também jornalista, também com uma grande experiência em redação, jornalista pela Mackenzie, passou por Infoexame, IDG, tem experiência em BI e métricas, principalmente, né? E hoje, desde 2016, né, Cauã, gerente de comunicação do YouTube no Brasil. Tudo contigo aí. Olá, obrigado a todo mundo por permanecerem com a gente, com atraso e tudo mais. Sei que agendas são complicadas com todos. Bom, o YouTube num painel de redes sociais. Muita gente, se fosse 3 ou 4 anos no passado, poderia perguntar: oi, o que o YouTube está fazendo ali? Felizmente, isso é uma coisa que a gente não precisa responder mais. Acho que todo mundo conhece o YouTube hoje, a gente sabe o tamanho que o YouTube tem. E provavelmente todo mundo que está aqui nessa sala, bom, vamos esticar o braço um pouco. Quem usa o YouTube aqui? Legal. Quem consome conteúdo ou de aprender a fazer alguma coisa, do it yourself, educação, jornalismo, que não seja por entretenimento? Ótimo. É isso bem. Isso é um pouco do espírito e traduz um pouco desses números aqui. Se a gente pensar que o Brasil tem um pouco mais da metade da sua população conectada, se esforçando para conectar a outra metade, e muita gente consome vídeo, é um hábito natural para o brasileiro, a gente está acostumado a consumir ali um conteúdo que é em vídeo, que é um storytelling feito em TV, que a gente é uma nação que abraçou a TV muito rápido. 98% das pessoas que estão na internet consomem vídeo no YouTube. Esse é um dado nosso do ano passado, que a gente vai atualizar agora no Brandcast no fim do ano. E está aí por aí afora. Acho que se usar uma ferramentinha de busca que chama Google, que não sei se vocês já ouviram falar, acho que vocês têm acesso a tudo que eu vou falar aqui. Então, por isso, não vai ter um monte de link, coisas assim. Mas o que eu queria dar de recado é como que o YouTube funciona no backstage. O que é importante para o YouTube para ser essa plataforma de discussões pautada em vídeo, né? A gente tem 3 áreas que são fundamentais, que sem uma delas o YouTube não existe. E ele não é escalável do jeito que ele é hoje. É quem produz conteúdo, quem consome esse conteúdo e quem patrocina toda essa cadeia. Então, a gente tem um processo hoje que a gente conseguiu atingir depois de mais desses 10 anos aí de mercado, de ser escalável para o mundo todo. Então, a gente tem um time que concentra em entregar o melhor produto para quem quer consumir, não importa se é numa TV, numa Smart TV, num aparelho de celular, num tablet ou num computador, a gente quer entregar a melhor experiência de vídeo, seja com buffering, fazendo o seu vídeo chegar numa conexão low bandwidth, tendo o YouTube Go que você pode baixar e compartilhar com Bluetooth com quem não tem conexão depois. Então, tem um time dedicado a entregar tecnologia de fato, num bom estilo Google, para que esse vídeo chegue do jeito certo para quem precisa. Tem também um time de vendas que vai operacionalizar tudo isso aqui, vai monetizar a plataforma. Todo mundo pode gerar conteúdo, gerar receita com o YouTube. Então, vou entrar um pouco em detalhe mais em relação ao jornalismo, né, que é o que a gente veio para discutir aqui. Tem 2 caminhos para você fazer. Então, tem 2 formas diferentes de gerar receita. E sim, você sempre vai gerar receita com o seu conteúdo. Tem um time de parcerias, que é muito o que a gente está fazendo aqui, com um cuidado um pouco mais próximo em relação a quem cria conteúdo. Então, tem um time dedicado a dar suporte para os criadores, mas para ser escalável, a gente tem níveis de ativação desse suporte. Então, você começa com todo o processo de learning do YouTube e vai evoluindo até você chegar num atendimento individualizado, como vocês podem imaginar que alguns dos criadores que eu sei que vocês conhecem têm. Né? Aqui são alguns deles, o Whindersson, Kéfera, aqui os criadores que a gente tem que eu gosto de destacar. Aqui é o Iberê, que é jornalista, foi da Abril por um tempo e tem o Manual do Mundo. É uma matéria só sobre o lado educacional desses criadores no YouTube. A gente tem o YouTube Educa, uma parceria com a Lehman, que é para trazer conteúdo educacional do ensino médio de graça para as pessoas, no Brasil inteiro, tudo em português. Você tem aula de física, química, matemática. Então, é um trabalho que
é desenvolvido que é muito gratificante de acompanhar. Isso é uma lista daquele site Social Blade, não sei se vocês conhecem. Eles pegam tudo que é número público do YouTube, dado aberto da API, e organizam em vários rankings, listas e tudo mais, coisa que a gente não faz. Isso é para mostrar que o Brasil tem 17 canais com mais de 10 milhões de inscritos. Né? Então, alguns deles têm mais de 8 bilhões de visualizações nos seus vídeos. Então, se você pensar isso nos últimos 5 anos, é uma audiência bem significativa. Né? Mas o YouTube não é feito só desses criadores. Inclusive, nem é feito só dessa galera que está aqui. Peço desculpas para todo mundo que ficou de fora, porque é muita gente legal produzindo jornalismo e informação de qualidade no YouTube também. E se você pegar rádio, pô, o negócio deles é áudio, não é vídeo. Isso é uma coisa interessante também de você olhar. Todo mundo acha que para você entrar e produzir vídeo no YouTube hoje, você precisa ser um porta dos fundos, você precisa ter uma puta estrutura de estúdio atrás, roteirista, a forma plástica do vídeo precisa ser bem entregue. Na verdade, o mais importante para uma conversa é o áudio. Então, o mais importante do que você ter uma baita câmera em HD, um estúdio bem legal, com chroma key, coisinha, infografia aparecendo no fundo, não, as pessoas estão lá para te ouvir. Elas querem ouvir a tua informação, o que você, jornalista, tem para contar, o que você tem de opinião para dar. Isso é feito pela tua voz. Então, investe muito mais no áudio do que no vídeo. E as rádios estão dominando com isso, porque todos os programas estão hoje no YouTube. E é isso, eles têm uma qualidade de captação de áudio muito boa, porque as pessoas estão prestando atenção no que você está falando. Né? O vídeo ali é usado como um complemento. Então, o áudio, sim, é uma parte muito importante disso. Esse é um caminho, se você é um grande publisher, você é um grande broadcaster, você entra no YouTube, no mundo do YouTube, como uma media company. Você fecha um contrato com a gente, você pode operacionalizar sua publicidade e o Google não mexe nisso em nada, não tem share de receita, você é um parceiro assinado com a gente. Se você comercializa a sua publicidade, esse dinheiro é só seu, a gente não morde receita. Ou se você quiser que o time de vendas do YouTube faça isso para você, que é como a gente faz o programa de parceria com os criadores, tem o share de receita, a regra serve para todo criador, não importa se você é o Whindersson ou se você é o Globo, a gente vai dividir receita igual. Se você está pensando em começar, se o teu negócio ainda não é vídeo e você quer seguir a parte independente, você quer um jornalista, trabalhar sua marca, que para jornalista de redação tradicional é difícil você se pensar como marca. Né? A gente tem um histórico de redes sociais surgindo no Brasil com as redações muito impositivo para o repórter. Né? A empresa sequestrava a tua aparência digital e te passava um conjunto de regras de como você deveria se portar em relação ao veículo que você está. Isso existe ainda? Sim. Mas também acho que agora tem uma liberdade muito mais para você de se desenvolver, independente do seu veículo. Claro que as coisas têm que ser feitas correlatas, mas a dica que eu costumo dar para o jornalista se pense como marca. O que você tem para levar para a tua audiência no nível individual, não só usando o teu veículo como escudo, não só essa associação direta que você faz com a marca. As pessoas estão ali para te ouvir também. Né? Pega os jornalistas que têm um grande volume, seja no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no próprio YouTube. O que eles têm, que eles trazem, que não é pautado pelo dia a dia deles nas redações, que não é falando só na frente da câmera. O que tem de backstage de uma reportagem que dá para levar? Com certeza, muita gente tem sempre muito para falar. Né? Tem tanta coisa que a gente apura de pauta que acaba não indo depois na edição. E esse material é rico. É interessante, às vezes, você fazer alguma coisa e distribuir num formato diferente. E redes sociais ou vídeo estão aí para ajudar com isso também. Acho que é muito legal. Isso é a escola de criadores de conteúdo. Então, se você não tem nenhum conhecimento de audiovisual, o YouTube te dá todo um e-learning de graça, dublado em português ou legendado, se você preferir ouvir o áudio original. São videoaulas, é um curso audiovisual completo, e o mais legal é que quem dá esse curso é quem teve sucesso na plataforma. Então, você vai aprender de roteiro com um roteirista de Hollywood que foi convertido a fazer formato para YouTube, ou um grande roteirista que faz vídeo de entretenimento, ou de informação, ou de jornalismo. Então, iluminação. Você vai aprender com quem cresceu dentro da plataforma sendo reconhecido por isso. Não vem da gente, vem de quem está produzindo conteúdo de fato. E é tudo de graça. Outro caminho, que eu vou pedir um esforço de imaginação de vocês, porque as minhas fotos não carregaram, é o YouTube Space no Rio. A gente tem um espaço que é um estúdio escola, fica lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A gente está funcionando agora, já vai fazer 1 ano. Você pode buscar espaço de estúdio, fazer workshop, toda a qualidade de áudio topo de mercado, qualidade de vídeo topo do mercado, equipamento para usar. Aquele programa My News é feito lá.
Por quê? Porque você precisa ter 10 mil inscritos para usar o espaço. E 10 mil inscritos no YouTube é uma conta que você chega bem rápido, se você souber fazer o processinho, fizer tudo direitinho ali. Então, não tem uma limitação. Não é porque eu sou um publisher ou um broadcaster que eu não posso usar o Space. Não é porque você tem estúdio próprio, que você investiu, que você não pode ir para lá fazer alguma coisa com a gente, aprender a fazer uma transmissão ao vivo com 3 estúdios simultâneos, por exemplo. Né? A gente tem um espaço preparado para receber esse tipo de demanda também. Eu acho que é isso que eu queria só dar um start para a gente. Eu acho que é muito mais proveitoso se a gente puder discutir muito mais. Eu tenho visto e me gratifica muito ver o YouTube como parceiro aqui, o Google News Lab incentivando o jornalismo aqui no Brasil. Eu comecei a fazer vídeo para o YouTube na Info, a gente subia um vídeo por dia. Quando a gente queria fazer live, a gente ainda tinha que usar Hangouts on Air. Para você ter ideia, o YouTube não tinha ainda a ferramenta de live, igual tem hoje, que é só você ter o celular, você faz o live na hora do celular. Então, a gente acompanhou essa evolução ali desde o início, e é muito legal ver o que está disponível para as redações hoje, o quanto isso evoluiu em 5 ou 6 anos. Né? Então, acho que é isso. Muitas das dicas que eles deram aqui servem para todas as plataformas. Né? É pensar a tua grade, pensar o teu conteúdo, onde você vai investir, você vai monetizar, você não vai monetizar, que plataforma você precisa investir, além de pessoal, horas trabalhadas, homem, publicidade também, ou você não quer investir, você já tem isso pronto, quer ir para uma outra que você só vai precisar monetizar. Então, esse tipo de avaliação, que normalmente está para a ponta do negócio, do jornalismo, precisa estar na reportagem também. Que, no fim, é a reportagem que está na linha de frente ali na produção do conteúdo e que vai ter esse material extra para distribuir em outras plataformas. Não é ali no business e na edição. Né? Isso é para quem está apurando em campo. Quem está apurando em campo tem a condição de reunir informação que vai depois ser segmentada em outras plataformas e estender a reportagem e tudo mais, fazer isso durar mais tempo. Bom, acho que era isso. Acho que vamos bater um papo, né? Muito obrigado, Cauã. Bom, a equipe e as meninas estão à disposição de vocês. Façam as perguntas, vamos conversar aqui. Eu tenho certeza que vocês têm questões, né, que os nossos convidados aqui podem explorar mais, né, para a gente avançar um pouco mais nesse assunto. Né. Eu tenho 2 perguntas aqui para a gente iniciar a conversa, mas eu gostaria de me permitir de fazer a primeira pergunta e eu gostaria de perguntar para o Poloni, né, na verdade, te provocar em relação a 2 questões, assim, né, como ferramenta, né. O TweetDeck, né? Será que daria para você falar um pouquinho sobre o TweetDeck, sobre as possibilidades dele, já que ele não apareceu aqui na apresentação? Eu considero uma ferramenta muito interessante, muito útil para a gente observar justamente as notícias que estão acontecendo no Twitter, ou que estão acontecendo, e junto do TweetDeck o poder das listas. Sim, eu não coloquei TweetDeck por alguns motivos, na verdade. O TweetDeck é uma ferramenta ótima para você saber o que está acontecendo, mas não é uma ferramenta de distribuição, de aumentar o alcance do conteúdo. Então, você consegue, no TweetDeck, não sei se todo mundo conhece o TweetDeck aqui, se eu quiser levantar a mão, quem trabalha com o TweetDeck. O TweetDeck é uma ferramenta muito poderosa para saber o que está sendo falado enfim, na plataforma, né? Você pode fazer buscas no TweetDeck por palavras, por hashtags, essa é a coisa mais básica de todas, mas você pode fazer, inclusive, por região. Você pode entender, por região, o que está sendo falado sobre aquele tema. Vou dar um exemplo de como isso pode ser usado. Então, a equipe de curadoria do Twitter, durante a Copa do Mundo, tem feito uma série de moments sobre reações dos países, das torcidas nos países, quando o seu time ganha ou perde uma partida. Então, recentemente, o Senegal, que era uma seleção super badalada na Copa, enfim, vinha de 2 vitórias, o único técnico negro, etc., perdeu, ficou de fora e tal. E aí o pessoal foi ver a reação da torcida no Senegal, então eles localizam a busca pelo TweetDeck, eles trazem a informação de quem está tweetando sobre aquele assunto no país e, enfim, traz um conteúdo que é muito diferente, que a gente não veria de outra maneira. Porque numa redação você teria muito trabalho, você teria que achar o telefone de um torcedor do Senegal, ligar para o cara, ver o que estava rolando. No TweetDeck, basicamente, você geolocalizar essa busca, que você traz uma informação super rica e super relevante para aquele momento. Enfim, outro motivo pelo qual eu não falei do TweetDeck até agora é porque a gente vai ter lá no stand do Twitter, não sei se já tiveram a oportunidade de passar, tem uns botões lindos para pegar. Agora à tarde, o Leandro Mota, que é o chefe da equipe de curadoria aqui no Brasil, ele vai estar lá para falar de TweetDeck especificamente
Então, é um conteúdo riquíssimo que eu recomendo para todo mundo que tiver interesse nesse tema. Eu esqueci a segunda pergunta. Sobre as listas. A lista é a mesma coisa. A lista é uma coisa interessante demais para quem cobre algum determinado assunto. Da mesma maneira, pelo mesmo motivo pelo qual eu não coloquei a lista nessa apresentação, é só porque ela não ajuda a aumentar o alcance do seu conteúdo. Mas se você tem uma lista muito... Vou dar um exemplo hipotético. Se você cobre Congresso Nacional e você precisa saber o que os congressistas estão falando na plataforma, você faz uma lista de todos os deputados e todos os senadores, e você tem essa lista muito bem atualizada, e você segue essa lista. Enfim, essa lista é muito poderosa para saber o que esse pessoal está falando. Então, para quem cobre Brasília, para quem cobre Congresso Nacional, ter uma lista muito bem feita sobre os congressistas é muito importante. E isso vale para qualquer tema. No caso da Copa do Mundo, jogadores. O que os jogadores do Brasil estão falando depois das partidas, antes das partidas, em treinamentos, etc. É muito comum o jogador vir à rede social para falar o que aconteceu. O caso do Marcelo na vitória do Brasil agora contra a Sérvia. Ele teve aquele problema nas costas no começo do jogo, depois foi em algumas plataformas para falar, cara, não aconteceu nada, é uma dor nas costas, tinha muita gente com medo que ele estava com uma lesão muscular, e não era uma coisa que ele dormiu num colchão ruim, vamos ver se ele melhora o próximo jogo. Então, enfim, se você tem uma lista muito bem feita, muito bem apurada, que mostra o que todos os jogadores estão falando, ela pode ser muito poderosa na cobertura, mas ela não ajuda na ampliação desse conteúdo para todos os seguidores. Perfeito. Bom, sobre ampliação, então, eu vou encaixar uma pergunta que veio do público. Como um veículo independente de nicho pode ter resultados mais expressivos? Essa é para mim? Também? Essa é para ti. Eu posso falar um pouco sobre nossas estratégias lá no Facebook. Eu acho que uma das coisas super interessantes sobre essa transformação que teve bastante, que foi bastante falada desde o início do ano, né, que eu comentei um pouco para vocês aqui sobre a mudança do algoritmo. Essa mudança trouxe o reforço da importância das comunidades, né? Entre os diversos produtos que a gente tem conversado com os publishers, como a comunidade de notícias, é o grupo para páginas, né? A possibilidade de montar comunidades super fortes em torno dessa solução e estabelecer conversas em torno de conteúdos. Então, a gente tem vários casos de publishers que estão apostando nessa iniciativa para construir engajamento e relações diretas com as suas audiências. Eu gosto de citar muito um caso da Condé Nast americana, que é mulheres que viajam sozinhas, né? Então, um grupo de mulheres que compartilham experiências de viagem, de lugares que elas foram, dos desafios, e, a partir daí, outras mulheres se sentem também estimuladas. Super de nicho, né? Ainda que as mulheres sejam pelo menos metade da população mundial, né? Mas o assunto, o interesse é muito específico, mulheres que querem viajar sozinhas. Então, pode ser eu acho que para publishers que têm, na sua vocação, o engajamento profundo com as suas audiências, o momento, pelo menos do que eu vejo a partir do ponto de vista do Facebook, é super interessante. Acho que se o Poloni puder responder também, e aí depois o Cauã, acho que uma pergunta que pode ser para os três. Tá, a gente trabalha já com alguns veículos independentes na plataforma, inclusive monetização. O Cauã tocou num ponto que é muito interessante de monetização de conteúdo em plataformas. A gente também tem esse programa. Amanhã tem uma mesa para falar sobre isso, e foi por isso que eu não entrei nesse assunto aqui, mas a monetização de conteúdo na plataforma faz com que você amplifique ainda mais o seu conteúdo também. A gente trabalha com alguns independentes, o projeto Colabora é um deles, que é um projeto sobre notícias de sustentabilidade. Eles ficam no Rio de Janeiro e tem um trabalho muito interessante sobre sustentabilidade. Eles têm webséries, eles têm um conteúdo muito rico, então a gente começou a trazer eles para a plataforma para falar um pouco sobre essas melhores práticas aqui, que é entrar em conversas, usar a melhor hashtag para entrar em conversa, que é fazer um Moments, porque ele pode ser destacado pela equipe de curadoria na conta do Twitter Moments Brasil, que ele pode entrar na aba Explorar do Twitter e atingir esse público tão maior e mais amplo e tal. Então, assim, a gente conversa bastante com todo mundo, a gente não consegue ainda monetizar todo mundo, mas eu e o Greg, que é o estagiário da área e que é um menino de ouro, assim, a gente trabalha bastante com qualquer jornalista e qualquer veículo de comunicação que entrar em contato com a gente. Então, a gente está super aberto para qualquer tipo de papo. O Twitter tem essa característica de estar sempre disponível para quem quiser
aprender a usar melhor a plataforma e, dessa forma, levar o seu conteúdo para mais gente? Acho que legal, do jeito que a web está hoje, se reduziu muito o custo e se reduziu muito a barreira geográfica de alcance para um nicho, né? Então, se você olha veículos de nicho, a possibilidade que eles têm hoje de difusão de conteúdo é muito maior, ele não precisa de um investimento pesado em CMS, etc., e rede de distribuição. As plataformas estão aí de graça para você usar. Então, essa ponte entre o nicho e quem vai consumir o nicho, ela é praticamente inexistente na web como ela se apresenta hoje. Então, acho que o ponto só é, você é um veículo de nicho, você não tem a força em escala para brigar por receita, por exemplo. Então, busca uma alternativa de monetização para sustentar o seu business, né? Então, é claro que falando assim parece super simplista e vazio, mas não, de fato é uma conta muito complexa para se fazer, porque isso, a operação de nicho ela precisa se sustentar com qualidade, com fôlego, mas o nicho é encontrável hoje, isso é o ponto, né? Você consegue atingir a audiência, você focar no que importa, que é o conteúdo. Então, o bom conteúdo ele vai encontrar a audiência, né? Então é isso, só se você pensar, redução de custo de produção que aconteceu hoje, nos 10 anos que a gente tem com a web funcionando, é avassalador. Então, não tem muito aquela dificuldade de entrada para um veículo de nicho. Então, é muito mais apostar na fórmula certa para você, no que funciona para você, e na plataforma que vai te trazer mais ganho por A, B ou C, depende qual é o teu objetivo ali como negócio, né? Então, formula o plano de negócio pensando nisso. Acho que esse é o ponto. Você pode até apostar num Medium, por exemplo. Uma revista pode nascer e viver exclusivamente no Medium. Não necessariamente precisa ter um canal no YouTube ou uma página no Facebook, né? Mas se ela precisa vazar, se sua audiência está no Facebook, pô, pensa num grupo, monetiza esse grupo. Sua audiência é muito mais relacionada a vídeo, pô, talvez o YouTube seja a casa para você. É isso, você tem o insight interno do nicho, que é a produção de conteúdo. Você tem a expertise e o know-how de produzir para aquilo. Depois, a distribuição para você é talvez o menor dos problemas. É muito mais ver como esse ecossistema vai funcionar de fora. Sei que não é muito fácil, né? O começo é bem desafiador, mas acho que tem possibilidade. Maíra, algumas perguntas para ti aqui. Primeiro, posso encaixar umas 3 na sequência ou não? Pode. Há uma análise ou intenção do Facebook de, a médio prazo, voltar a valorizar o conteúdo de empresas e marcas em detrimento, né, dos posts de Friends and Family? Uma segunda pergunta. Comentou-se que no Facebook é mais interessante publicar conteúdo que engaje sua audiência local. E se o veículo é mais nacional, com foco em política, existe alguma dica para engajamento? Bom, e a terceira questão é sobre uma prática recomendada de postar de 3 a 5 posts por dia. Caso contrário, o algoritmo poderia, abre aspas, boicotar a página para os seguidores. Isso é verídico? Eu vou começar Quais são as melhores recomendações em termos de frequência de posts? Vou começar por essa última, porque essa é aquela maravilhosa, as teorias da conspiração, né? Então, não existe punição por falta de postagem, por quantidade máxima, quantidade mínima. Não existe isso, tá, pessoal? Então, vocês vão ver, por exemplo, digamos que existe um publisher que tem uma frequência de postagem, os seus competidores, a sua audiência está acostumada a receber 5 posts por semana, né? Se um outro publisher começar fazendo mais posts do que isso, talvez não tenha um volume de entrega suficiente para isso. Então, minha sugestão, não existe essa regra, não existe a bala de prata. Como eu falei para vocês precisam entender em que patamar vocês estão, o patamar onde está a audiência, a concorrência de vocês, e principalmente a taxa de interação nos tipos de conteúdo diferente, porque é tão importante quanto a quantidade que vocês postam, é também o tipo de conteúdo que vocês postam. Então, assim, a única coisa é, se porventura eu tenho uma audiência que fica lá naquela página e eu não converso com ela de tempos em tempos, ela adormece. Então, por isso, talvez, uma frequência seja importante, mas não exatamente uma frequência que obrigue vocês publiquem 3 ou 50 posts. Não adianta querer forçar. Vocês talvez não tenham conteúdo relevante o suficiente se vocês forem, por exemplo, uma revista mensal e não possuem uma operação diária digital, talvez não faça sentido mesmo vocês tentarem fazer 100 posts por dia. E talvez vocês não tenham conteúdo relevante para ser entregue, que faça sentido para a audiência de vocês. Então, tão importante quanto volume é que vocês possam fazer coisas que são significativas para a audiência de vocês. Você pode perguntar o que você quiser.
A minha pergunta é, você está falando que a plataforma não pune, mas o usuário acha ruim? O usuário acha ruim que tem muito post quando floda a timeline dele? De novo, depende de publisher para publisher, né? Então, vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenho uma audiência super engajada em redes sociais, que gasta bastante tempo lá, eu percebo a partir do meu Page Insights que eles gastam muito mais tempo, e aí eu tenho uma outra marca na minha mesma empresa, que talvez tenha um perfil diferente desse usuário, que não engaja na mesma quantidade, ou não passa tanto tempo em redes sociais. Terão resultados totalmente diferentes. Então, é difícil, não existe uma regra que serve para todo mundo. Então, a regra de 5 a 3 posts, eu vou dizer, eu não apostaria nela para todo mundo. Se, porventura, funciona para alguém, sigam com isso. Se vocês não têm certeza, entrem, então, numa possibilidade de fazer um teste AB como aqueles que a gente sugeriu. Eu vou precisar que alguém me ajude com os outros 2 pontos, só para poder voltar. Eu quero responder todos eles. Me dá só o headline que eu me lembro quais são. Veículo nacional e local. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Então, se nós temos o objetivo de voltar a valorizar empresas de conteúdo e não mais amigos e família. Amigos e família é o mais importante para o newsfeed, é mais importante, de fato, na entrega de conteúdo. Mas eu não citei aqui, porque eu quis ser super prática, mas a gente anunciou a mudança de algoritmo, no qual foi feita uma mudança que foi aplicada para todas as páginas, não apenas de publishers, no dia 12 de janeiro, que nós estamos focando em amigos e família. Uma semana depois, mais ou menos ali pelo dia 19, 18, nós anunciamos um pacote que servia apenas para publishers, apenas para notícia, onde nós dissemos o seguinte: nós vamos, este ano, fazer uma aposta. Vamos investir esforços para valorizar conteúdos bons na plataforma, conteúdos de qualidade na plataforma. O que a gente acredita que são conteúdos de qualidade? São baseados em 3 pilares, onde nós vamos desenvolver diversas ações. E eu convido todos vocês que passem no nosso stand, a gente fala muito sobre isso na nossa sessão de como funciona o newsfeed e também na nossa sessão de o que nós estamos fazendo para combater a desinformação. Baixar o que é ruim e aumentar o que é bom. Baixar a desinformação na plataforma e aumentar conteúdo de qualidade. Quais são esses 3 pilares? Primeiro pilar, conteúdos de fontes confiáveis. Segundo pilar, conteúdos de fontes informativas. E terceiro pilar, conteúdos de fontes locais. Quando a gente fala de fontes locais, podem ser um publisher que é local, mas um publisher também que tem uma audiência específica numa localidade. Um exemplo, São Paulo tem uma grande comunidade japonesa, e digamos que aqui em São Paulo existe um publisher do Japão que tem um consumo super alto. Para essa comunidade aqui, vai existir uma distribuição, um aumento dessa distribuição para essa audiência. Quando a gente fala, então, no caso de um publisher nacional, ele também estará contido em um desses 3 pilares, seja porque ele é um publisher informativo, seja porque ele é uma fonte confiável. Bom, segundo a organização, a gente ainda tem uns 5, 10 minutinhos, né? Eu não vou conseguir responder fazer todas as perguntas que me chegaram aqui. Então, quem não tiver as perguntas respondidas, fiquem à vontade para procurar, né, o Cauã, a Maíra e o Gustavo depois da conversa, né, para que eles respondam as perguntas de vocês. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que cabe, né, para a gente fazer uma rodada final aqui, talvez, que eu acho que é uma pergunta prática, né, que eu acho que cada um dos 3 pode dar uma resposta, né? Eu tenho um blog e possuo página/perfil, canal nas 3 redes, além dos meus perfis pessoais. É recomendado manter os 2 ou integrá-los, divulgando minhas matérias nos perfis pessoais? Eu acho que você pode manter os 2 e usar um para impulsionar o outro. É uma coisa que funciona muito bem no Twitter, por exemplo. Vou dar um exemplo prático disso. Recentemente, o Estadão fez uma conta no Twitter, chama Estadão Verifica, que é o braço, a editoria deles de fact-checking, que começou, sei lá, 2 semanas atrás e ainda tinha muito pouco seguidor. Quando chegou para mim a pergunta de como é que eu aumento o número de seguidores, o Estadão tem 6 milhões de seguidores na conta principal deles. Então, a minha recomendação foi pegar o conteúdo e pedir para o Estadão retweetar esse conteúdo. O Estadão Verifica tem um conteúdo incrível, que verifica não só política, não só pré-candidato, não só verifica lenda urbana, mitos, etc.
Recomendo, inclusive, que todo mundo siga, chama Estadão Verifica. E eles começaram a aumentar o número. Ainda está andando a passos um pouco lentos, mas, enfim, é uma prática que, se você começar a retweetar de uma conta que tem muitos seguidores para que uma tem menos, as pessoas que se interessam por aquele assunto vão acabar seguindo essa conta também. Bom, ok. Pode funcionar muito bem com os 3 e pode funcionar muito bem com um só. Você acha que tem que fazer uma avaliação primeiro de entender se a tua audiência é a mesma nessas 3 plataformas, onde está a sua audiência, qual é a tua audiência e o que te onera de tempo ou custo dividir o mesmo conteúdo entre 3 plataformas de distribuição diferentes. Isso é uma avaliação que você tem que fazer, eu acho que é muito mais pautada em informação que você vai ter que colher em relação ao que é a sua audiência ou sua audiência potencial, do que distribuição pura e simples, né? Porque é isso, tem conteúdo que vai funcionar muito bem em uma ou muito bem na outra, e isso está muito pautado por quem está consumindo, muito menos do que pela forma e o formato. Então, acho que é um pouco olhar para si um pouco e entender um pouco quem é essa audiência, qual é o seu processo e o que isso te traz de dificuldade ou benefício, de multifacetar, né? De ter várias plataformas ao mesmo tempo. No caso específico, quando a gente fala de perfil e de páginas no Facebook, é interessante entender as diferenças, né? E eu acho que, entendendo essas diferenças, fica mais fácil também decidir que uso é melhor para cada um desses momentos. Então, a primeira coisa o perfil tem um limite máximo de 5.000 pessoas. Então, se eu quero ter mais do que 5.000 amigos, né, nesse caso, melhor que eu tenha uma página. Os perfis não possuem page insights. Então, se eu quero otimizar as minhas postagens e a maneira como eu faço a estratégia da minha página, talvez eu tenha uma limitação ali de informações. Vou conseguir usar apenas dados públicos e ferramentas que trabalham com isso. A partir daí, eu acho que tem um ponto super importante que o Cauã trouxe, né? E eu acho que serve para o blogueiro independente e serve também para as redações, né? O quanto eu tenho capacidade de manter essas redes sociais todas e, de fato, estabelecer essa conexão com esses usuários. Eu abro mais canais. Se tem uma desrecomendação, não tem. Vocês podem ter as duas coisas, mas é importante botar na mesa essas questões todas, seja como eu posso crescer esse meu perfil ou a minha página, como eu posso, de fato, utilizar métricas para ser mais eficiente e, por último, quanto eu consigo colocar de esforços, né? Vamos fazer uma última rodada com perguntas rápidas e respostas rápidas também. Podemos conversar contigo, Poloni. Claro. Como usar o Moments para gerar tráfego no site? E, sobre o Moments também, só contas verificadas podem usar o Moments? Não. Todo mundo pode usar Moments. Eu posso usar Moments, vocês podem usar Moments, um veículo pode usar Moments, enfim, qualquer pessoa pode usar Moments. Inclusive, se um veículo quiser, a gente pode liberar uma ferramenta que ajuda vocês a publicar o Moments de uma maneira mais fácil e rápida. Enfim, entrem em contato comigo se vocês quiserem. Depois eu deixo meus contatos aqui. E a maneira de fazer um Moments, a segunda parte... Como gerar tráfego para o site. Como gerar tráfego para o site. O Moments, como eu falei ali na apresentação, nada mais é do que jornalismo bem feito. Vou dar um exemplo que eu gosto demais de um Moments que o El País fez e que ajuda a trazer tráfego para o site. Recentemente, eles fizeram uma matéria que era sobre pais de família que saíram do armário e assumiram que eram gays, se separaram, etc. E, enfim, era uma matéria super bonita, com super histórias boas, assim, de homens contando a sua história de como foi sair do armário para a família, etc., e se assumir gay. E o que basicamente eles fizeram foi pegar um dos 5 entrevistados dessa matéria e fazer um Moments muito bem feito com ele. Então, basicamente, contava a história desse... É um professor, inclusive, desse professor que... Enfim, contando com começo, meio e fim, uma história muito bem contada, e no final você mandava para o link da matéria no El País. Então, enfim, teve um engajamento muito grande, teve uma resposta muito legal, tinha fotos dele, tinha aspas dele, tinha parte da história, enfim, era uma mini matéria de uma matéria que era maior, nesse caso do El País, e no fim você mandava, gostou dessa história, curtiu a história do professor, etc. Pô, então leia mais casos como esse no site do El País. Obrigado, Poloni. Maíra. No caso da verificação de notícias falsas, o alcance da publicação é reduzido, mas como essa notificação é feita para o leitor?
Só para esclarecer para todo mundo, não sei quanto todo mundo tem de contexto, a gente tem um programa que foi lançado recentemente no Brasil, é um programa que a gente tem em diversos países, é um programa de verificação de notícias. Nós temos uma parceria com fact-checkers que são certificados pelo Instituto Pointer. Aqui no Brasil, a gente trabalha com Aos Fatos, Lupa e AFP, e consiste no seguinte: os fact-checkers recebem uma lista de notícias que são potencialmente falsas, que são indicadas ou para usuários ou através do nosso sistema de machine learning. Eles verificam essas informações e, se porventura essa informação for verificada como falsa, esse conteúdo tem a sua distribuição reduzida na plataforma. Depois que esse link é verificado como falso, quem publicou o link recebe um aviso, né, ou seja, o publisher que publicou o link recebe o aviso, a página que publicou o link, não precisa ser necessariamente o dono do link, dizendo que, se ele estiver interessado, ele pode entrar em contato com os fact-checkers, né, indicando que foi feita uma correção ou pedindo para que sejam levados em consideração outras questões. Se, porventura, isso for acatado, os fact-checkers podem fazer uma correção no rating e essa distribuição não tem redução. E, além disso, para as pessoas, todos os usuários que postaram o link recebem um aviso dizendo que um link que ele teria postado foi verificado como falso e que talvez ele tenha interesse de revisar isso. E ainda que um usuário que veja na timeline um conteúdo compartilhado por um amigo que foi verificado como falso vai receber também outros conteúdos relacionados ali, no que a gente chama de artigos relacionados. E, por último, se porventura um usuário tentar publicar esse link que foi verificado como falso, ele vai receber um alerta dizendo que esse conteúdo foi verificado como falso por um fact-checker, que talvez ele queira conhecer um pouco mais em alguns links indicados pelos fact-checkers. Obrigado, Maíra. Cauã, por fim, quais as exigências para se tornar um media company? Só um recadinho antes, a gente vai continuar o papo de YouTube lá embaixo no nosso stand, eu e o Marco Túlio vamos estar lá para quem quiser. Então, mas para você ser um media company, você precisa de fato ser um media company. Você precisa ser uma empresa de mídia registrada, funcionando e operando no país que você vai operar. De feito isso, a gente tem um time de parcerias no YouTube, você tem uma área destinada no YouTube para parceiros de mídia, você entra em contato direto com a gente e esse time te atende com quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você tem de planos, objetivos para fazer e estabelecer um contrato com a gente de parceria. Isso é, na verdade, o que precisa ser feito. Bom, muito obrigado, então, Cauã, muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Gustavo. Reitero que todos estarão à disposição de vocês para as perguntas que eventualmente não foram contempladas aqui no nosso tempo. Agradeço a audiência de vocês, né, e agora vamos... Posso deixar contato? Claro. Enfim, meu contato estava na apresentação, mas acho que foi muito rápido. Se alguém quiser falar comigo, Tato Poloni, meu perfil no Twitter, @TatoPoloni, como escreve. Vai ser um prazer responder perguntas, dúvidas e falar. Inclusive, eu posso enviar essa apresentação para quem tiver interesse. É só me contatar e eu faço isso facinho. Por favor, nos visitem no nosso stand. Temos um time do CrowdTango apresentando a ferramenta, várias sessões, como funciona o newsfeed, como nós estamos combatendo desinformação, uma sessão sobre grupos. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, gente. Obrigado. 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.